Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Que a bendita luz do céu esteja sobre você, sobre a sua querida família, e que assim nós sigamos juntos sob a bênção do nosso maravilhoso Pai Celestial. É sempre um prazer ter você com a gente aqui no programa A Voz da Profecia. Hoje quero concluir uma reflexão que temos feito já há vários dias, com base na história do primeiro rei de Israel, o rei Saul. A sua história está registrada no primeiro livro do profeta Samuel, dos capítulos 9 ao capítulo 31. E o capítulo 31 de 1 Samuel é um dos mais tristes da Bíblia. Está escrito que na guerra contra os filisteus, os homens de Israel caíram mortos. E os inimigos seguiram o rei Saul e os seus 3 filhos de perto. Mataram os filhos e os flecheiros conseguiram ferir gravemente o rei. Incapacitado de lutar ou fugir, Saul pediu ao seu escudeiro que o matasse, para não ser humilhado e assassinado pelos filisteus. Porém o moço recusou-se. Então Saul lançou-se sobre a sua própria espada. Vamos ao texto. Como eu disse, esse eu vejo como um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Está escrito, primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versos 4 a 6. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram, juntamente naquele dia, Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Assim morreu o primeiro rei de Israel, tendo praticado suicídio. Uma vida fracassada e morte em desonra e desespero, porque colocou sua vontade egoísta contra a vontade de Deus. Resolveu viver de acordo com seus desejos, ignorando as orientações e advertências do Senhor. Então, Deus permitiu que Saul colhesse o fruto que semeou. Lições que nós aprendemos com a história de Saul? Muitas. Uma delas, a história de Saul começa tão brilhante e promissora, quando Deus ungiu para reinar e o capacitou com o Espírito Santo. E enquanto seguiu o conselho do Senhor, teve êxito. Mas quando resolveu viver independentemente de Deus, o Senhor não mais pôde guiá-lo, seguindo então para um triste fim, fruto de suas próprias escolhas erradas. Um texto de Paulo vem à minha mente. Está na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. A advertência é assim:
Não se enganem. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Observe, quando Paulo fala aqui em relação à carne, ele está se referindo à natureza pecaminosa, a nossa natureza marcada pelo pecado. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia, diz Paulo, para a sua própria carne, ou seja, quem procura viver de acordo com sua natureza pecaminosa, seguindo seus desejos pecaminosos da carne, diz Paulo, dessa natureza inferior, colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, e evidentemente que aqui ele está falando do Espírito de Deus, do Espírito colherá vida eterna. Quem se deixa levar por seus próprios desejos pecaminosos, morrerá. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que permite que o Espírito Santo lhe guie, esse colherá vida eterna. Carne e espírito são apresentados como poderes radicalmente opostos. E a pergunta é, para quem você está semeando? Isso, sem dúvida, define o seu destino. Outra lição importante que nós aprendemos com a história de Saul, especialmente com seus últimos dias de vida, a Bíblia adverte quanto ao aumento de manifestações demoníacas, sobrenaturais, nos últimos dias. Você pode conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 7, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 16. Como que nós podemos viver seguros nos últimos dias? Como não ser enganado? Você e eu precisamos ter a mente fortalecida e esclarecida com as verdades da Palavra de Deus, a Santa Bíblia. Lembra Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, eu lhe peço, volte-se para a Palavra de Deus. Estude as Santas Escrituras com afinco, com determinação, com persistência, orando e clamando a Deus por sabedoria, por entendimento. Busque pessoas esclarecidas, gente do bem, gente de Deus, que conhece a palavra de Deus, pessoas que dão um testemunho de fidelidade ao Senhor e uma vida digna, santificada. Peça ajuda. Vamos nos ajudar uns aos outros, estudar a palavra de Deus com afinco, a fim de que nós não sejamos enganados como Saul, a fim de que nós não sigamos por um caminho perigoso e destrutivo, como lamentavelmente o primeiro rei de Israel seguiu. Como eu disse e tenho dito, muitas das narrativas bíblicas, muitos dos fatos apresentados na Bíblia têm como propósito nos advertir para que nós não façamos o que outros fizeram e por isso se perderam. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar.
minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras, ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Senhor, nós entendemos por Tua palavra que as nossas escolhas determinam o nosso destino. Por isso nós te pedimos, Pai, continua a obra que já iniciaste em nossa vida, atraindo-nos para Ti, Senhor, para a Tua palavra, que nós escolhamos conscientemente o Senhor, que nós andemos com fidelidade nos Teus caminhos, que toda obra demoníaca seja vencida, derrotada, e que o Teu nome seja glorificado em nós, e que um dia por Tua graça estejamos todos no Teu eterno reino de glória. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.